E a gente fala agora sobre a declaração do imposto de renda. Olha, mais de 800 mil contribuintes caíram na malha fina da Receita Federal. O repórter Lucas Moura vai trazer todas as informações de como proceder neste caso. Lucas, é realmente um número alto, né, de contribuintes que caíram na malha fina. E agora? E agora, Lucas? Boa noite. Boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. Gilvan, esse número não é o estadual, naturalmente, é o número nacional, mas aqui em nosso estado, dos 230 mil contribuintes que declararam o imposto de renda, nós temos ainda 7.235 na malha fina, além de outros 2.464 que estão na malha débito e 849 que ainda estão na fila de restituição. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Nilson Lima, ele que é auditor fiscal e também o supervisor do programa do imposto de renda. Nilson, obrigado por nos receber, seja bem-vindo ao Jornal do Estado. O que esses contribuintes que ainda aguardam a restituição devem fazer? Vamos começar pelo mais fácil. Aqueles contribuintes que estão em fila de restituição não precisam fazer nada. A restituição será liberada nos próximos lotes, ou seja, não tem problema nenhum. Os que estão em malha fiscal, aí sim, terão que ou retificar a declaração ou criar um processo digital para juntar a documentação e encaminhar para a Receita Federal. Já os contribuintes que estão com malha débito também não tem problema com a declaração, mas eles têm algum débito em aberto com a Receita Federal. Esse débito pode estar parcelado ou não. Para quem precisa, então, consertar essas informações, retificar, qual o caminho? Bom, o caminho é o seguinte: o primeiro, acessar o ECAC, que é o portal eletrônico da Receita Federal, e lá consultar o extrato da declaração. Quando consultar o extrato da declaração, o contribuinte vai tomar ciência de qual é a pendência e o que deve fazer. Diante disso, se ele se conscientizar que há um problema e que ele realmente deu margem àquela situação, ele retifica a declaração e está resolvido o problema. Se não for assim, o contribuinte, então, vai criar um processo digital no ECAC, juntar a documentação para ser analisada pela fiscalização da Receita Federal. Ou tem uma situação que pode o contribuinte também não fazer nenhuma coisa nem outra, quando a fonte pagadora dá uma informação para ele e outra diferente para a Receita Federal. Nesse caso, o contribuinte deverá procurar a fonte pagadora e informar aquela pendência para que ela retifique a DIF ou faça o recolhimento se deixou de fazer algum dos recolhimentos. Bacana. E eu tenho aqui um outro dado, inclusive quero passar para o nosso público, que traz a informação de que 110 mil contribuintes já receberam a restituição até o dia 30 de setembro, o que equivale a mais de 176 milhões de reais. Essa data, 30 de setembro, marcou o pagamento do último lote daqueles grandes lotes que estavam previstos. Nilson, para aqueles que ainda não receberam a restituição, eles vão receber os seus valores em lotes residuais? Como é que funciona? Bom, os primeiros a receberem serão justamente aqueles que estão em fila de restituição. Os que estão em malha fiscal ou malha débito, tão logo resolvam o problema, as suas restituições serão encaminhadas para os lotes residuais seguintes. Mas, como você bem disse, o último lote normal terminou em setembro. Quem não recebeu a restituição tem algum problema na sua declaração. Aí é hora de acessar o ECAC, o atendimento virtual da Receita, para saber qual é a pendência, para a partir daí tomar a providência correta. Esses lotes residuais, eles têm data prevista ou eles são à medida que a demanda vai surgindo? À medida que a Receita vai liberando as declarações, os lotes são formados. Você tem o cronograma financeiro. Normalmente, todo mês, todo finalzinho de mês, tem um lote liberado pela Receita Federal. Fica aí o alerta, então, para que todo mundo retifique as informações, para que fique todo mundo... Ou retificar, ou criar o processo digital para encaminhar a documentação, porque a declaração certamente estará na malha. Ok, Nilson, a gente agradece a sua presença e participação. Gilvan, volto com você.